Fala galerinha do EOB, tudo bem com vocês? Para quem não lembra de mim, eu sou o professor estagiário Luigi Adriel e juntos vamos conversar um pouquinho sobre as células. Então vem com a gente e bora aprender! Então, meu querido aluno, você já parou para pensar o que é uma célula? Não estou falando de celular. Você é burro, cara, que loucura. Estou falando de célula. Para quem não sabe ainda, gente, todos os seres vivos, sejam eles animais, plantas, micro-organismos como bactérias, protozoários, todos, sem exceção, são formados, cada parte do seu corpo, por uma estrutura muito pequena chamada célula. Isso mesmo. A célula, gente, nada mais é do que a estrutura básica da vida. É nessa estrutura tão pequena que a gente não consegue enxergar a olho nu que acontecem uma série de transformações químicas que são essenciais para a manutenção da nossa vida e da vida de cada ser vivo. Legal! Bem louco! Também para a obtenção de energia, a formação e a renovação de componentes do corpo, e assim como também para a reprodução. Você já parou para pensar como é que um bebezinho cresce e se torna tão grande? Te joga um bambolê na minha cintura que ele não para mais nunca. É por causa que ele sofre um processo de multiplicação das suas células. Então, gente, as células são a estrutura que formam cada parte do nosso corpo. Isso mesmo, cada parte do nosso corpo é formado por um conjunto extremamente grande de células que são especializadas. Por exemplo, as células da minha pele são diferentes das células do meu cérebro, das células do meu coração, do meu pulmão, do meu fígado. Cada órgão do nosso corpo é formado por um conjunto diferente de células que vão realizar funções específicas. Empolgante! Assim como formar cada um dos nossos órgãos. Agora minha amiga Heloísa vai explicar para vocês algumas classificações muito interessantes sobre as células. Olá, aluno da Escola EOB, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a residente Heloísa Farias, você já deve me conhecer por aqui, e agora eu vou dar continuidade à nossa aula sobre células. Então, dependendo da quantidade de células, os seres vivos podem ser classificados como multicelulares ou unicelulares. Mas o que significa dizer que um organismo, um ser vivo, ele é multicelular ou unicelular? Não sei. Vivos multicelulares são aqueles que possuem diversas células pelo seu corpo, como nós seres humanos. Eu também. Então, existem diversas células pelo nosso corpo que desempenham funções essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Existem também seres vivos que possuem uma única célula. Esses são chamados de organismos de seres vivos unicelulares. Um exemplo de organismo unicelular é a ameba. A ameba ela é um organismo muito pequeno, um ser microscópico. Logo, existem células que são macroscópicas e microscópicas. Mas o que são células macroscópicas? Células macroscópicas são aquelas que a gente consegue enxergar a olho nu, ou seja, podemos enxergar essa célula com muita facilidade. Como exemplo de uma célula macroscópica, a gente pode citar a gema do ovo. Porém, existem células muito pequenas que não conseguimos enxergar a olho nu, não conseguimos enxergar facilmente. São as chamadas células microscópicas, e só podem ser visualizadas através de um equipamento chamado de microscópio. Então, como exemplo de célula microscópica, podemos citar as hemácias. São células sanguíneas presentes no nosso corpo, no nosso organismo. Olá, gente. Eu me chamo Alan Douglas, tá? Eu sou, assim como o Luiz, discente do curso de licenciatura em Biologia. A gente vai estar conversando agora um pouco sobre a descoberta das células, tá? A gente vai ver como os pesquisadores lá de antigamente, quando a gente nem era nascido ainda, faz tempo, conseguiram realizar aí esse feito, né, de observar estruturas e seres tão pequenininhos que a gente não consegue enxergar a olho nu. E com o olho nu, eu estou querendo dizer a vocês que a gente, só com a nossa visão, não consegue observar essas estruturas tão pequenas. Quer uma prova disso? Olha só essa cebola aqui. Aqui nessa parte tem várias e várias e várias células. Porém, só olhando assim de perto, você não consegue enxergar. Ou consegue? não. Muito provavelmente não. Ah, vá, é mesmo? Por conta disso, foi necessário
a criação de um equipamento que nos permitisse, né, observar essas estruturas tão pequenas. O estudo começou lá em meados do século XVII, quando alguns pesquisadores criaram seus próprios microscópios e conseguiam utilizá-los para observar apenas estruturas pequenas de insetos. Ainda não conseguia se observar uma célula, porque a ampliação, né, o zoom que esse microscópio dava, não é suficientemente grande para observar uma célula. Ainda no mesmo século, quando o inglês Robert Hooke construiu seu microscópio e utilizou aí para observar fatias finas de cortiça, que para quem não sabe são partes da casca de algumas árvores. Hooke observou que esse material mostrava para ele várias lacunazinhas, né, vários espacinhos vazios que ele chamou de célula. Então foi aqui que de fato a primeira vez foi utilizado o termo célula. Mais para frente, Robert Hooke e outros pesquisadores observaram estruturas semelhantes à da cortiça, só que em outros seres vivos. Só que dessa vez tinha algo a mais, né? As células eram preenchidas aí por um material viscoso, gelatinoso, que hoje a gente conhece como citoplasma. Com o passar do tempo, o termo célula ele ganhou um sentido universal e passou a designar o conteúdo completo de cada um desses compartimentos. Hooke teve um destaque maior em comparação aos outros pesquisadores da época, porque no microscópio dele ele utilizava mais de um tipo de lente, o que a gente chama de lentes múltiplas. Cada lente ampliava um pouco mais da visão dele. Por conta disso, ele conseguiu observar esses compartimentos com mais precisão que outros pesquisadores. Com o passar dos anos, os microscópios, com o advento da tecnologia, receberam muitas atualizações, né? Muitos upgrades e melhorias na sua estrutura e principalmente na sua lente, o que permitiu a gente enxergar essas estruturas tão pequenas com maior nitidez e clareza quando comparadas com aqueles microscópios mais rudimentares lá dos primeiros pesquisadores. Olá, alunos, eu sou a professora Ana Carolina e hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria celular. Mas antes da gente entrar no conteúdo, a gente precisa saber sobre dois alemães, que são Matthias Schleiden e Feodor Schwann. O Matthias Schleiden, ele nasceu em 1804 e morreu em 1881. E o Feodor nasceu em 1810 e morreu em 1882. Por que a gente precisa saber sobre esses alemães? Eu não sei. Bom, foram eles os responsáveis pela criação da teoria celular lá no século XIX. Então, com o desenvolvimento de microscópios cada vez mais potentes, aumentaram as evidências da presença de célula em diversos seres vivos. E aí foi com base nessas evidências acumuladas que esses dois cientistas criaram a teoria celular. O que quer dizer essa teoria? Bom, segundo a teoria celular, todo ser vivo é composto de uma ou mais células. Então, essas células elas vão realizar atividades que caracterizam a vida. A célula ela é uma unidade constituinte de todos os seres vivos e ela é a menor estrutura capaz de realizar processos característicos dos seres vivos. Então, a célula ela se tornou uma unidade de classificação dos seres vivos e eles podem ser classificados por terem uma célula ou mais células. Então, por isso que a teoria celular ela é tão importante, porque foi através dela que a gente conseguiu distinguir seres vivos de seres não vivos. Então, essa foi a nossa aula, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem pra gente que a gente vai estar ajudando você. E não esqueça de realizar a atividade que está no final do nosso material complementar. Tchau, gente. Até a próxima.